das manhãs pastorais é trazer um alinhamento com a igreja, trazer uma unidade de pensamentos, levar-nos, conduzir-nos em um caminho sólido que traga fundamentos da nossa fé cristã. Tem muitas pessoas que andam por aí, mas quando perguntam o sentido, a razão da sua fé, elas titubeiam, elas têm dificuldade de responder. Então eu penso que quem vem nas manhãs pastorais está encontrando um caminho sólido ou firme para não apenas participarem, viverem, cultuarem, mas também aprenderem. Diz assim a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Meu povo, falar de salvação, falar de pecado, falar de salvação, falar de nova criação, é difícil se não reconstruirmos algumas coisas aqui importantíssimas. Foi Deus que criou o homem. O homem não nasceu por causa de um Big Bang. O homem não surgiu por causa de uma evolução. Deus criou o homem. Foi Deus que o fez, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Colocou no ser humano, ou no primeiro homem, que se chamava Adão, qualidades extraordinárias. Diz um livro da editora Betânia, conforme a sua imagem, fazendo alusão àquilo que entendemos sobre glorificação em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, esse autor da editora Betânia, nesse livro citado, diz que provavelmente o corpo de Adão era um corpo diferente, a mente de Adão era uma mente diferente, a maneira como esse homem agia, a disposição que tinha, era algo extraordinário. Deus criou o jardim e colocou esse homem criado nesse jardim criado. E nesse jardim Deus estabeleceu um ponto, disse: olha, de tudo isso que você tem, de tudo isso que você olha, você só não vai comer do fruto desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se um dia você comer, você morrerá. O homem então seguiu a sua caminhada, mas em determinado momento, Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso Deus proveu, Deus criou, como está ali a construção bíblica, da costela do homem, de uma parte do homem, aquela que seria a esposa, a mulher, e o nome dessa mulher se tornou Eva para todos nós, a mulher, o varão, Adão, a varoa, Eva, e eles se tornaram um casal em sua casa, um jardim maravilhoso, mas em determinado momento, entra mais uma personagem nessa história, e essa personagem foi a serpente, Satanás tipificado em uma serpente, e ele ali iniciou uma conversa, ele então trouxe um diálogo com a mulher, e naquela conversa ele conseguiu convencer a mulher, e depois a mulher convenceu o homem que comer do fruto não traria mal algum. O pecado existe antes da criação do homem, mas ele não tinha efeito porque não existia lei. O pecado não surgiu com o homem. Hoje em dia nós conhecemos e entendemos que antes da queda do homem, teve a queda nos céus, de Satanás e 1/3 dos céus. Então o pecado não surgiu por causa dos homens, o pecado já existia. Mas ele só ganhou ocasião, ele só teve força na lei, diante da lei, e a lei foi: não comerás. Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, não comerás. O
uma vez que o ser humano comeu, naquele ato, naquele momento, se prefigurou a desobediência, o pecado se prefigurou na desobediência. Muitas pessoas falam, me dá uma lista do que é pecado, me dá aí um menu do que é pecado. Veja bem, pecado consegue sim se pontuar ou se prefigurar como desobediência. Pecado é errar o alvo, mas qual alvo? O alvo que Deus estabeleceu, aquilo que Ele colocou no coração do ser humano a ser. Estava ali o inimigo, estabelecendo diante de uma lei, de um não, um caminho para que o homem pudesse viver não aquilo que Deus tinha para a vida deles, mas aquilo que o inimigo entendia que seria a consequência, seria péssima, porque eu não sei você, mas estar longe de Deus é terrível. O pecado estabeleceu uma barreira entre Deus e o homem, Isaías 59, versículo de número 2. Deus se tornou ofendido, porque Ele estabeleceu, não coma, e o ser humano comeu. Deus foi ofendido naquela situação. Eu não sei como você pensa, mas quando nós erramos com alguém, se nós não buscarmos reparar aquele erro, querendo ou não, uma barreira é construída, um muro é levantado. Às vezes não tem a ver com o desejo da separação, mas tem a ver com a falta da reparação. E o pecado fez justamente isso. E eu estava estudando esse texto e eu pensei em algo. O pecado, ele é terrível. Ele não apenas cria essa separação, mas ele nos coloca para fora do local, do ambiente de comunhão com Deus. Até o momento, o casal estava no jardim. Após aquele momento, o casal foi expulso do jardim. E eu penso, digo eu, não a palavra e nem o Senhor, mas parece que quando nós entramos no abismo, é um abismo atrás de outro abismo. Ali eles estavam no jardim, reparando as coisas do jardim. Eles saíram do jardim, eles perceberam que existiam outras coisas. E como essas outras coisas, às vezes nos tiram do centro da vontade de Deus. Às vezes os negócios, me permita fazer essa aplicação. Às vezes as novas conversas, as novas amizades. Às vezes o trabalho excessivo. Quantas coisas entram em nossas mentes e nossos corações quando nós saímos do jardim da comunhão. O pecado, sem sombra de dúvidas, é aquilo que nos afasta de Deus. É impossível uma pessoa estar vivendo em um pecado, em uma desobediência e dizer que está em comunhão com Deus. Não existe como. Não tem como. Deus foi ofendido, mas neste caso, e continua sendo até os dias de hoje, Ele se tornou aquele que por amor estabeleceu um novo e vivo caminho de restauração. Por amor, João capítulo 3, versículo de número 16. Por amor, Hebreus 10, versículo de número 20. Por amor, João capítulo 14, versículo de número 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um novo e vivo caminho foi construído, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai, mesmo sendo ofendido, Ele construiu o caminho da restauração. E esse caminho foi feito nele mesmo. Ele se tornou esse caminho da restauração. Ele se esvaziou de muitos de seus atributos.
e se tornou um homem como eu e você, 100% homem, mas isso não invalidou a sua natureza divina, porque em Cristo Jesus nós vemos Deus 100% homem, mas também 100% Deus. Ele se colocou, ele construiu esse caminho da restauração. Ele disse: vocês não sabem, vocês se perderam no caminho, sem alguém para conduzi-los vocês não conseguirão. Eu não apenas os conduzirei, mas eu estabelecerei o caminho. E o próprio Deus fez isso, por amor de todos. Não é o amor de alguns, não é o amor de alguns poucos, de todos. Eu acredito na presciência de Deus, eu acredito na eleição de Deus, mas eu acredito que a salvação é para todos. Não tem a ver com o filho da salvação, não tem a ver com o filho da perdição, é para todos. Para todos. Deus pode saber quem vai ser salvo, eu sei que Ele sabe. Falou na força da expressão pode, eu sei que Ele sabe. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Mas essa salvação, por Ele saber quem vai ser salvo ou não, não invalida a possibilidade para todos. Essa salvação é para todos. Mas para todos quem? Para todos aqueles que se arrependem e creem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque fazemos as coisas direitinho. Nós não somos salvos porque não xingamos, não roubamos, não matamos, não adulteramos, não mentimos. Nós não somos salvos porque exercemos o nosso dever de cidadão de forma correta, porque somos bons filhos, bons pais. Não! A salvação, ela veio exclusivamente de Deus para os homens. E só é possível vivermos essa salvação se acessarmos da maneira como Deus estabeleceu essa possibilidade de para sermos nova criação. Por isso, vira para quem está ao teu lado e fala: salvação é um ato. Não existe processo para salvação. Não, eu estou sendo salvo hoje, depois você amanhã, depois você mais um pouquinho. Creu em Jesus, salvo. Confessou Jesus, salvo. Disse: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador, salvo. O Espírito Santo vem e sela. O Espírito Santo diz: eu vou te conduzir até o céu, mas a pessoa está salva. Não confunda a libertação, que é um processo, da salvação, que é um ato. É possível a pessoa estar salva, mas por causa do processo de libertação, ainda está vivendo transformações. Você é salvo. Você crê em Jesus? Você é salvo. Você crê em Jesus? Está salvo. Você crê em Jesus? Confessou? Está salvo. A salvação foi o caminho estabelecido por Deus, nele mesmo, para a reconciliação do homem com ele mesmo. Que coisa maravilhosa! O ofendido, por amor, construiu um caminho, pegou na mão e disse: é por aqui, só tem que querer. Porque tem pessoas que dizem: empurra logo para a salvação, vai logo, vai logo. Tem que querer. Olha, a salvação passa pelo arrependimento e fé. Veja bem, arrependimento
Meyer Pirman, um autor judeu convertido, tem livros extraordinários. Ele diz o seguinte sobre arrependimento: o arrependimento é como alguém que pegou um trem errado. Ele estava bem intencionado, mas por acaso ele relaxou demais. Por acaso ele não se atentou, ele não estava vigilante. Então ele pegou o trem para o destino errado. Ele estava na estação, mas pegou o trem para o destino errado. E ele pegou, mas em um momento ele teve um estalo. E ele percebeu que ele estava no trem, mas para o caminho errado. Então ele tem aquela reação: meu Deus, eu peguei o trem para o caminho errado. Era para eu ir para um destino, mas agora eu estou indo para o outro. E ele se constrange, ele se entristece. Mas ele então pensa: eu preciso descer e pegar o trem para o caminho certo. Mas vocês concordam comigo que eu posso pensar em uma coisa, mas não conseguir fazer isso? Então Meyer Pirman diz: não basta reconhecer que está no caminho errado. Intelectual, arrependimento passa por 3 níveis. Intelectual: não basta eu sentir tristeza porque eu peguei o trem para o destino errado. Emocional: eu preciso tomar uma atitude. E Meyer Pirman diz isso: peguei o trem no caminho errado, percebi que eu estou no caminho errado, me entristeci com o caminho errado, pensei em descer para pegar o trem para o caminho certo. E o último pilar do arrependimento é: parou o trem? Parou. Para aí! Por quê? Estou descendo. Por quê? Porque eu vou pegar o trem para o caminho certo. Arrependimento é estar indo para o caminho errado, parar, perceber, dar a meia volta e ir para o destino certo. Se não parar, se não descer, se não ir para o caminho certo, é remorso. É uma tristeza absurda, mas que não gerou nenhuma transformação. É saber que está no caminho errado, mas não ter a disposição de sair do trem e pegar o trem para o caminho certo. É só remorso, só gera tristeza, só vai te levar para um abismo mais profundo do que você está. Mas quando nós descemos, pegamos o caminho para o caminho certo, para o destino certo, arrependimento. Isso só acontece pela fé, porque tem algo que está operando em nós e está dizendo: está errado, é assim. Eu gosto de dizer que depois que tem Jesus, meu irmão, você nunca mais peca em paz. Esse negócio de que eu pequei em paz, mentira, filho, mentira. O Espírito Santo vai lá e fala: ah, bonitão, bonitona. Aí você fala assim: mas ninguém viu, só pensei. Mas eu sei os teus pensamentos. Eu sei, hein? Vigia. Olha Caim que o diga. Deus olhou para ele e falou: ah, bonitão, tem uns negócios estranhos aí no teu coração, hein? Na tua mente, hein? Cuidado. A salvação, ela não se perde. Alguns dizem assim: perdi a salvação. Não, você não perdeu. A Bíblia diz, João capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e que das mãos do grande pastor ninguém arrebata as ovelhas dele. Olha só tem um termo: ovelhas dele. O fato de estarmos numa igreja não significa dizermos que somos ovelhas. Quem vive em Jesus vive novidade de vida, transformações. Em uma casa existe vasos de honra e vasos de desonra. Em um grande campo existe joio e existe trigo. Em um grande curral existe ovelhas e existe bodes. Como diferenciar isso? O lindo da história é que no que se refere à ovelha, só o pastor sabe quem é as ovelhas dele.
Do cultivador, só aquele que é o dono do campo e que é o cultivador que sabe a diferença no início. E dizem até uns que o joio e o trigo são muito iguais no início. Mas chega um momento que se diferencia. Porque quem é do Senhor pode até errar, mas não vive uma vida de erro. O Espírito Santo fala: você é meu, 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 você é meu. O cara, a moça fica igual doido, falando: eu estou ouvindo vozes. Não tem aquele filme? Eu estou ouvindo vozes. E o Espírito Santo fala: o Espírito Santo fala, não fala? Não sabe de nada, inocente. Fala: não, é por aqui, vem por aqui. Enquanto nós não descemos do trem e pegamos o trem para o destino certo, nós estamos em constante litígio com Deus. E o Espírito Santo está falando: você tem que perder. Perder para quem? Para mim. Perde logo. Se não perder, vai dar problema. A salvação é um presente, é um dom. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, não é por força, não é por benefícios, não é por obras. Vem de Deus para o ser humano, é um presente. Fala assim comigo: a salvação é um presente. É um presente. Então, pastor, se não perde, eu posso continuar vivendo uma vida de pecado, eu posso fazer tudo, eu posso pecar agora e depois pedir perdão? De forma alguma, porque quem vive em Cristo não tem prazer no pecado. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Pode até tropeçar, titubeou, não botou óculos, certo? Mas ele não tem prazer no pecado. Ele se volta para Deus. Tem consequências, mas se volta para Deus. A salvação é um dom, é um presente, por isso é irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo de número 29. Alguns dizem: não, pastor, mas eu tenho que perseverar para me manter salvo. Peraí. Eu creio que você persevera porque você é salvo, porque você não quer. Quando você casa, você não quer machucar quem você ama. Então você faz de tudo para não machucar quem você ama. Mas e se machucar? Você fica chateado um tempo, mas o que você faz depois? Pede perdão, restaura. Existem alguns que dizem: não, eu tenho que perseverar para ser salvo. Longe de mim. Aqui eu acredito que salvação não se perde. Agora, não, salvação se perde, tem que perseverar. Só tem uma diferença: eu persevero também, mas eu persevero porque eu já sou salvo. E você persevera porque acredita que vai ser salvo por causa da perseverança. Quando nós então somos alcançados por esse amor incrível, é que eu vou funilando para o ponto final. Nós somos regenerados, nós nos tornamos novas criaturas, nós somos justificados. Nós tínhamos uma dívida e o inimigo foi lá e falou assim: você errou, aqui o casal tem uma dívida, eles assinaram embaixo e a assinatura é desobediência. E ele fica usando isso o tempo todo, dizendo: olha, eu tenho uma escritura de dívida contra eles. Aí aquele que fez o novo e vive o caminho, nele mesmo ele também foi lá e pagou a sua dívida na cruz do Calvário. Esse Deus é tremendo, não é? Ele foi ofendido, olha só. Ele criou um novo e vivo caminho nele mesmo, foi lá e conduziu, e ele mesmo falou: mas não vai ter validade se não pagar a dívida. Aí ele foi lá e falou: senhor capeta, cadê o contrato de dívida? O capeta falou: está aqui, ó. É igual o cartão de crédito, o capeta faz a mesma coisa, o cartão de crédito com quem não tem dinheiro, todos nós.
Ele fala assim: passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. Aí você passa o cartão. Quando não tem dinheiro para pagar, quem falou passa o cartão é o mesmo que coloca telemarketing falando paga, 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 paga. Vamos falar que... Esse capeta é terrível, rapaz. Tem que ficar de olho nele. Então, olha, Jesus falou assim: eu vou pagar a dívida deles. E Jesus foi lá e pagou, mas não pagou com qualquer preço, não. Pagou a dívida com alto preço. Custou muito, mas para nós a salvação, ela é gratuita, porque Ele pagou, Ele tem a chancela, Ele falou: é agora, e agora? Por isso que quem tateia a salvação e mesmo assim escolhe não, como diz Reverendo Hernandes Dias Lopes, quase salvo, porém fatalmente perdido no livro. Eu acredito que grande e terrível perdição essa pessoa está vivendo, tão perto da salvação, mas tão longe dela. Você que está na galeria, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, essa salvação é para todos. Mas você precisa crer e confessar. A nova criação, que é a regeneração, só é possível por causa da justificação. E quando estamos justificados, nós passamos pelo processo de santificação. Nós vamos nos transformando conforme a imagem e semelhança do Senhor, até então sermos glorificados, onde aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortabilidade. Mas nos tornamos nova criação. É possível ir, reconhecer Jesus e ficar da mesma forma? É impossível. De novo, é possível ir, conhecer Jesus e ficar da mesma forma? No 3 vocês vão falar comigo isso. 1, 2, 3. Impossível. Pode ficar melhor. No 3, 1, 2, 3. Impossível. É impossível. Porque quem tem Deus, meu irmão, quem reconheceu Jesus, recebe na hora o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é na hora, ele vem, sela. E sabe o que acontece? Ele se torna o nosso professor, João capítulo 14. Imagine, quando você vai na sala de aula, você aprende alguma coisa? Não vou nem perguntar para os adolescentes, que só Jesus. Adultos, vamos lá. Adultos, quando vocês vão na escola, vocês aprendem alguma coisa? Quando iam? Fala assim, dá aquela moral. Sim! Não vou nem perguntar para vocês. EBD sim. O professor tem esse papel de nos instruir, de nos mostrar, de nos orientar, de nos guiar. É isso. Imagine, se você muda, indo para uma sala de aula, ficando 4 horas, imagine tendo um professor 24 horas por dia e 7 dias na semana, te ensinando as coisas. A escola de Deus é até a eternidade, eu digo assim, na transformação. E é 24 horas por dia. Então é impossível quem está em Cristo permanecer a mesma pessoa. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. Ele vai transformando. Quando nós nos tornamos nova criação, nós temos uma nova mentalidade. Romanos 11, 2, Colossenses 3, do 1 ao 2. Nós temos uma filiação, antes éramos criação, agora somos filhos de Deus. E o texto diz que recebemos o poder. Não é qualquer filho não, é poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós entramos na família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo de número 19. A nossa dívida é quitada, Colossenses capítulo 2, versículo de número 14.
O pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo de número 19 ao 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ainda Ele nos dá uma esperança de uma eternidade. Filhinho, mas vou preparar um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Enfim, a nova criação nos transforma em membros do corpo de Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O pecado veio e trouxe mudanças radicais, não apenas no ser humano, mas também na natureza. O pecado original desenfreou tudo. Mas o Senhor foi lá e falou: vou resolver esse negócio como? Vou fazer um novo e vivo caminho. E é para todos. Por isso, nessa manhã, termino. Lembrei. Fundamentos da fé cristã: pecado, salvação, nova criação. O desejo dessas manhãs pastorais é alinhar cada vez mais a igreja num único pensamento e uma única forma de seguir. Porque a igreja unida, com uma única visão, com uma única missão, ela cresce de forma saudável.